Lei dos rendimentos decrescentes. Gente, então, eu resolvi explicar a lei dos rendimentos decrescentes antes de explicar teoria da firma, né? Teoria da produção e teoria dos custos. Porque assim, eu vou dar uma aula sobre teoria da firma e a teoria da firma se divide em teoria da produção e teoria dos custos. Só que a lei dos rendimentos decrescentes é muito importante que você entenda antes de estudar a teoria da produção, certo? Então eu resolvi explicar primeiro a lei dos rendimentos decrescentes e nas outras aulas eu dou continuidade às duas teorias, a produção e a de custos. Então, vamos começar. Função de produção. Gente, toda empresa tem esse objetivo, né, que está aí na tela, que é aumentar o lucro e diminuir os custos, né? Então, o que elas fazem? Elas combinam todos os fatores de produção da maneira mais eficiente possível para conseguir uma quantidade maior de produtos finais, certo? Relembrando, quais são os fatores de produção? Quando eu falo fator de produção, eu falo de mão de obra, capital, equipamentos, matérias-primas, tudo isso, tá? Essa formulazinha aqui, gente, é a forma que a gente usa, que você consegue ver a relação entre o capital e o trabalho, certo? O K é o capital, o L é o trabalho, mas eu também já vi sendo um N aqui. Então, o Q é a quantidade, né? A quantidade de produtos finais. Ou seja, gente, combinação de capital e trabalho dentro da produção que resulta numa quantidade de produtos finais, né? Que no caso é o quê? Então, eu vou combinar meu capital, eu vou combinar o meu trabalho e essa funçãozinha vai dar na minha quantidade de produtos finais. Essa é a função de produção. Gente, então, eu vou analisar, aliás, a lei dos rendimentos decrescentes, ela só é válida para curto prazo, certo? Então, assim, gente, no curto prazo eu posso falar que eu tô falando de um mês, posso falar que o curto prazo é um ano também. Ah, mas um ano não é muito? Depende da empresa, depende do ramo da empresa, depende de muitas coisas, certo? No curto prazo, gente, quando eu analiso essa produção aqui, essa função de produção aqui, quando eu relaciono o capital e o trabalho, que resulta na quantidade, no curto prazo, em um mês, por exemplo, eu vou ter um valor, um fator de produção fixo e o outro variável. Porque assim, por exemplo, o K ele é fixo e o L é variável. Mas por que o K é fixo? Por que o capital é fixo? Porque o capital eu não tenho como mudar da noite para o dia. O L eu tenho. Quando eu falo L e trabalho, você entenda como mão de obra, certo? Então, assim, gente, por exemplo, se eu tenho vamos supor que aumentou a demanda do meu produto, né? Então, eu posso contratar mão de obra de um dia para o outro, né? Então, não de um dia para o outro, mas assim, uma semana, por exemplo, eu posso contratar. Agora, eu não posso dobrar minha quantidade de máquinas de equipamento do dia para o outro, entende? Então, por isso que a gente fala que no curto prazo o capital é fixo e a mão de obra, o trabalho L é variável, certo? E assim, gente, é por isso que muita gente também entende, com razão, que esse processozinho aqui que resulta, aliás, no processo inflacionário. Porque, por exemplo, nem toda empresa tem um capital variável, né? Assim, um capital bom o suficiente e uma mão de trabalho, assim, em quantidade boa também para se ocorrer um aumento na demanda, ele conseguir acompanhar. Então, o que é que ele faz? A empresa faz, né? Aumentou a demanda agregada. Aí ele vai lá, aumenta o trabalho, a mão de obra, que é o que ele pode aumentar, e da noite para o dia tenta fazer ali um investimento no capital, entendeu? Tenta fazer um investimento ali aqui, entendeu? Aí vai resultar o quê? No aumento do preço do produto final, entendeu? Então, isso aqui também leva ao processo inflacionário. Essa tabelinha aqui, gente, foi a tabela que eu escolhi para explicar para vocês isso aí com relação à lei dos rendimentos recrescentes, certo? Porque assim, gente, ó, eita, eu borrei aqui. Porque assim, gente, quando você olha, presta atenção, tá aqui essa tabelinha, então eu vou ter aqui, ó, a quantidade de trabalho, L, né? Vamos dizer que aqui são os trabalhadores, tá? Então aqui são os trabalhadores. Aí eu tenho meu capital, que a curto prazo meu capital é fixo, né? Então vamos dizer que aqui esse 10 seja a quantidade de máquinas que eu tenho
na minha empresa, tá? Aí aqui é o produto total, né? Toda a produção que eu vou fazer aqui nesse meio. E aqui o meu produto médio e o produto marginal, que eu também vou explicar em outras aulas, tá bom? Mas assim, vamos lá. Quando eu tenho nenhum trabalhador e eu tenho 10 máquinas, o meu produto total é o quê? Zero, né? Porque não tem quem opere a máquina. Agora, se eu tenho um trabalhador e 10 máquinas, ele vai operar as 10 máquinas e eu vou ter uma produtividade que no caso aqui é 10, né? Aí assim, vou ter aqui 2 trabalhadores, 10 máquinas, 30 que é a produção, né? Então assim vai aumentando. Só que você percebe uma coisa muito interessante, que assim, a partir de certo ponto, vai diminuindo a produção. Ó, percebe? 30, 60, 80, 95, 108, 112, aí de novo, ó, 112, 108 e 100. E aqui também, gente, no produto marginal que eu vou explicar, você percebe que o valor chega a ficar negativo. E por que chega a ficar negativo? Porque, gente, a lei dos rendimentos decrescentes é isso. É como se eu tivesse aqui, ó. Tenho meu capital fixo aqui, 10 máquinas, aí eu vou aumentando trabalhador, aumentando. Só que tem uma hora que eu tenho muitos trabalhadores para poucas máquinas, entende? Então é como se, por exemplo, eu tivesse. Isso aqui vamos dizer que é uma fábrica de bolo, tá? Aí eu tenho aqui minhas máquinas aqui que mistura a massa do bolo e aqui eu tenho os trabalhadores. Aí eu vou lá e contrato um cara para operar a máquina do bolo ali. Ele opera lá. Aí eu vou operando e um cara vai ajudando o outro, vai ajudando. Quando eu chego aqui, nesse certo ponto, no 7 e no 8, já não faz mais diferença esse trabalhador que eu adicionei aqui, porque a produção continua a mesma. Se eu coloco outro cara, ele não vai fazer nada, porque aqui, quando eu já tinha 8 pessoas, um já ficava ali, não influenciou em nada na produção. Se eu colocar um outro cara, vai diminuir a produção, entende? Porque não tem o que ele fazer. E assim vai diminuindo, isso que é a lei dos rendimentos decrescentes. Tá, gente? Então é basicamente isso. Produto médio e produto marginal que eu vou explicar agora também, que eu vou explicar agora. O produto médio, gente, ele é essa formulazinha aqui, que ele é o quê? É a produção total dividido pelo trabalho, certo? Então, eu tenho, por exemplo, 10 aqui, minha produção total, dividido pelo trabalho, que no caso é o quê? Um trabalhador, tá? Então, foi ali a produção de um trabalhador, produto médio. Aqui também, por exemplo, meu produto médio, produção total, 60, dividido pelo meu trabalho, que é 3 trabalhadores, tá? Então, eu vou ter aqui 20, e assim sucessivamente, né? O meu produto marginal. O produto marginal, gente, ele é essa formulazinha aqui, ó, que é o quê? A variação do produto total dividida pela variação do trabalho. Como assim a variação? Por exemplo, gente, a variação do produto total é quanto que o meu produto total aumentou de um para o outro aqui, com assim, a quantidade que aumentou aqui da minha produção de um para o outro, dividida pela variação de trabalho. Então, por exemplo, aumentou aqui quanto? De 10 para 30, aumentou 20, né? Então, eu vou dividir o 20 pelo quê? Pelo acréscimo que eu fiz aqui. De 1 para 2, foi uma pessoa só que entrou na fábrica, né? Então, ficou o quê aqui, ó? 20, entendeu? Aqui, outro exemplo. A minha variação do produto total dividido pela minha variação do trabalho. Meu produto total aqui foi 60. 60 aqui, tá? Aí, o meu 30 aqui, de 30 para 60, foi 30. Então, a minha variação aqui de produto total foi 30, certo? Dividido pela minha variação de trabalho, quando eu vim aqui, foi 3. Aqui, entendeu? Então, ó, de 2 para 3 aumentou quando? Aumentou 1, não é isso? Então, foi 30. O meu produto marginal aqui é 30, certo? E é isso, gente. Lei dos rendimentos é isso que eu expliquei, tá? Que se você. Isso é a curto prazo, tá, gente? Porque assim, a curto prazo, como eu falei, o que você pode variar é é a sua mão de obra, tá? Então o capital aqui, por isso que é fixo. Então é isso, gente. É a mesma coisa que se eu trabalhar sei lá, numa empresa de trator, por exemplo, e aí eu contrato um cara para operar o trator. Aí eu contrato outro cara para ajudar ele. Aí eles dois vão ficar lá operando. Se eu contratar um terceiro, vai aumentar minha produção. Se eu contratar o quarto, vai aumentar minha produção de novo. Se eu contratar 10,
não vai servir para nada. Todos que eu contratei, entendeu? Eu vou estar perdendo dinheiro. Então, por isso que vai ficando negativo, certo? Só para quem não tinha entendido ainda. E foi isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui, certo? Eu vou soltando outras aulas, que as próximas vão ser sobre a teoria da firma, teoria da produção e teoria dos cursos, certo? Muito obrigada. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para as novas aulas.